Abra sua Bíblia, aleluia, carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 6, texto que Deus colocou no meu coração para ministrar. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Esteja sentado na presença de Deus nesta noite. Privilégio que eu e você temos de estar na casa do Senhor, hoje na nossa escola bíblica dominical. Aleluia, Deus falou conosco de maneira especial ao meu coração, embora eu ministrava a lição, mas Deus falou de uma maneira poderosa ao meu coração. Evangelista irmão Pedro Rodrigues, nós estávamos juntos aí, e acerca do corpo, da alma e do espírito do homem, aleluia, que serve a Deus e que subjuga tudo à vontade e ao querer de Deus. É interessante que quando você olha para a palavra de Deus, nada acontece sem fé. Nada acontece se nós não colocarmos a fé em ação. E eu fiquei maravilhado porque o primeiro hino que a gente cantou hoje foi "Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã". E o último que a gente cantou, "Meu alvo é o céu". Ser íntimo de Deus. Aleluia. Viver os sonhos dele pela fé. Viver os sonhos de Deus, viver a vontade de Deus, viver o querer de Deus. E isso é maravilhoso, não tem como viver as promessas de Deus, o querer de Deus, o projeto de Deus e viver uma nova vida se nós não estivermos crendo no Deus que nos chamou, no Senhor Jesus que se entregou por nós e morreu na cruz do Calvário, e que o seu sangue vertido na cruz é suficiente e poderoso para perdoar os nossos pecados e nos restaurar a comunhão com Deus novamente e viver essa intimidade maravilhosa. O texto que eu li vai falar que a fé, aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu e você agradarmos a Deus se não exercitarmos a nossa fé. Você um dia ouviu falar de Jesus? Um dia você ouviu falar do Evangelho, da salvação, da transformação, da regeneração? Ou talvez você nasceu no lar cristão e veio para a igreja, acompanhando e ouvindo mensagens que foram firmando a tua fé, foram dando base para a tua fé, para você crer. Em algum momento você decidiu, ou ainda talvez vai se decidir nesta noite como filho de crente, para dizer: eu quero servir ao Senhor, eu creio em Jesus, eu creio nele como meu Salvador, e eu quero agradá-lo em todos os dias da minha vida, até quando ele voltar ou até quando ele me recolher. A fé é o que une eu e você, é o alicerce que faz com que eu e você fique na rocha inabalável que é Cristo. É aquela base que faz com que eu e você venhamos olhar para as palavras escritas na Bíblia Sagrada e crer que elas são infalíveis, inerrantes e poderosas para operar o milagre que nós precisamos. Quando você coloca a tua fé em ação, você olha para a palavra de Deus e você sabe que aonde que está sendo edificada a tua vida. Através da fé, você vai sendo fundamentado na presença de Deus. Todo edifício precisa de um alicerce. Dá para fazer paredes, dá para colocar os melhores vitrôs, as melhores janelas, o melhor forro, o embelezamento da obra, mas se a base estiver fraca, um dia ela ruirá. A qualquer momento ela vai trincar e poderá cair e trazer um prejuízo muito grande. Através de um vento, através de um tremor, através de uma tempestade, poderá cair se não tiver firmado. Mas quando você coloca a fé em ação, quando você tem a tua vida baseada na fé em Cristo Jesus, você tem um alicerce que diante das adversidades, diante dos problemas, você vai ver que vai continuar sendo acrescentado, vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo, porque não está firmado em coisas terrenas, humanas, mas está firmada na fé no Filho de Deus, na fé na palavra de Deus, na fé que, aleluia, é inabalável diante de um Deus todo-poderoso. Sem fé não há oração eficaz, sem fé não há perseverança, sem fé não há comunhão verdadeira, porque quando você vai orar ao Senhor, você vai orar
a um Deus que é totalmente Espírito e que se manifesta de uma maneira poderosa no teu coração. Eu já falei aqui, vou repetir mais uma vez, que Deus no Antigo Testamento está sobre os homens e de vez em quando desce ali numa teofania como o Filho de Deus, o anjo do Senhor. Outras vezes através de um profeta, o Espírito Santo toma conta do profeta, toma conta do rei, e ali a manifestação de Deus acontece, mas Deus está sobre os homens. No Novo Testamento Deus está entre os homens, é Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, que caminha, que anda sobre a face da terra e opera milagres e faz maravilhas, e algo extraordinário acontece onde Jesus chega pessoalmente após o arrebatamento e depois do dia de Pentecostes. A Bíblia vai dizer que Deus está dentro de nós, um Deus que estava sobre nós, estava entre nós, resolveu habitar em nós, aleluia. Isso é extraordinário, quando você para pensar e dizer que Deus habita no Hebron, todo complicado, com todas as suas dificuldades e todas as suas, meio marrento, meio cheio de coisa, e Deus está habitando em nós, aleluia. Deus habita em você através do Espírito Santo, para fazer você um homem, uma mulher vencedor e vencedora em todos os momentos, mas às vezes a gente não se dá conta, e aí quando você vai orar, só vai produzir uma oração eficaz se você crer em Jesus Cristo como teu Salvador. Se você colocar a fé em ação e saber que você está falando com Deus, não está falando a homens, não está falando a paredes, não está se voltando para um ídolo, mas está se voltando e se prostrando diante do Todo-Poderoso, aquele que opera milagres e faz maravilhas e consegue realizar aquilo que você precisa. Somente a fé produz na minha vida e na tua vida uma comunhão com Deus verdadeira. Não tem como eu ter uma comunhão com Deus verdadeira se eu não tiver fé, se eu não crer em Deus. O texto que nós vemos diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, tenha confiança que Ele é poderoso para galardoar aqueles que o amam e o buscam. Só viemos à igreja no domingo, ou durante os dias da semana que viemos à igreja, porque cremos e temos uma fé e queremos ter comunhão com Deus, queremos ter um momento separado de todos os afazeres da vida, de todas as coisas corriqueiras do nosso dia a dia, e dizer: eu vou ao templo para ter uma comunhão mais íntima com o meu Deus. E é tempo de eu e você, ao entrarmos por aquela porta, eu e você dizer: eu vim para ter um encontro com Deus, independente de quem senta à minha direita, à minha esquerda ou à minha direita, eu quero ter um encontro com Ele. Eu vou orar, eu vou adorar, eu vou me concentrar, porque eu quero ouvir Deus falar ao meu coração e à minha alma. Você não consegue ver Deus com os olhos naturais, embora Deus se manifesta na vida dos irmãos que andam do teu lado. Você não consegue visualizar Deus com os olhos naturais, mas quando você coloca a fé em ação, você consegue pelos olhos da fé ver a ação sobrenatural de Deus acontecendo na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na rua que você mora. Você consegue perceber Deus agindo, Deus trabalhando, e é somente com os olhos da fé, com a fé praticada, com a fé vivenciada, que eu consigo ver Deus agindo na minha vida. A fé, quando nós cremos, ela torna o invisível real, ela torna o impossível possível, ela torna, aleluia, aquilo que era improvável como um testemunho de glória e louvor para Deus, porque eu acreditei, porque você acreditou. Nós precisamos mais do que nunca dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor aumente a minha fé, eu preciso que o Senhor renove a minha fé, eu preciso começar a crer mais, porque em primeiro lugar a fé é o fundamento da minha comunhão com Deus. Aleluia. Todos tentam se aproximar de Deus, muitos fazem procissão, muitos fazem sacrifícios, muitos fazem entregas humanas, mas somente se achega a Deus aquele que crê que Ele existe. Somente através da fé que você consegue chegar diante dEle. Somente através da fé que você pode sentir Ele do seu lado.
Muitas pessoas vão atrás de emoções, de rituais e de raciocínio humano para entender Deus e ter Deus. Mas eu e você vamos pela fé, como disse Paulo, aleluia, nós vamos pela fé no Cristo vivo, crendo que Ele é poderoso para operar muito mais além do que nós pedimos ou do que nós pensamos, aleluia. A fé liga a limitação humana à infinita graça divina. A fé, aleluia, quando o homem crê, ela permite Deus agir na vida do homem. A fé faz com que eu e você, enquanto confiamos, venhamos abrir espaço para o Espírito Santo agir na nossa história, na nossa existência, na nossa vida. O Espírito Santo e Deus não vai agir aonde houver incredulidade, aonde houver dúvida e aonde houver pessoas que não acreditam. Mas quando você crê, quando você exercita a tua fé, quando você coloca a fé em ação, o milagre acontece e o nome de Deus é glorificado. Quando a gente abre o coração pela fé, nós abrimos o espaço para que o céu venha intervir sobre a terra. Quando você abre o teu coração pela fé, você permite que Deus venha agir sobre a terra para abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família, para mudar a circunstância que você está vivendo, para abençoar você de uma maneira especial. Aleluia, você lembra de Abraão? Abraão estava em Harã, Abraão tinha saído de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, e ele para em Harã. Em Harã o seu pai morre, em Harã ele continua cuidando da família, dos familiares, mas de repente Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, aleluia. E a Bíblia diz que Abraão creu, e Abraão saiu, aleluia. Abraão pela fé saiu sem saber para onde ia, porque pela fé ele sabia que Deus ia prover todas as coisas na sua história, na sua existência. Pela fé Abraão sai do meio do conforto familiar, do meio das posses que tinha e das heranças que poderia possuir, e ele vai para um lugar que Deus daria por herança a ele e a sua descendência. Não é fácil você sair do comodismo se você não colocar a fé em ação. Nós nunca sairemos, aleluia, do ostracismo, da vida apática e monótona que a gente vive, se a gente não colocar a fé em ação e dizer: eu creio que Jesus pode fazer, eu vou dar o primeiro passo, eu vou começar uma jornada, e eu quero ver a mão de Deus agindo, e você verá o agir de Deus de uma maneira poderosa e extraordinária. Quando Deus chama Abraão, Abraão não questiona. Abraão não vai pedir para onde que vai, do jeito que vai, como é que vai. Abraão simplesmente vai. Ele não pede detalhes da caminhada. A fé não exige, irmão. A fé não exige detalhes. A fé confia, crê e espera. Mesmo que não apareça nada, a fé confia, crê, espera. A fé permanece inabalável quando você usa a fé. Pode não acontecer nada no momento em que você mais precisa, mas você vai entender no decorrer da caminhada que Deus está agindo em teu favor para operar o milagre que você tanto precisa. Deus está olhando para mim e para você, e Ele quer encontrar fé no coração meu e no seu coração. Ele quer olhar para mim e para você e dizer assim: se você crê, quanta coisa eu quero fazer na tua vida, quanta coisa eu quero fazer na tua casa, quanta coisa eu quero fazer na tua família. É só você crer e esperar, é só você crer e confiar e descansar na promessa. Abraão, ele simplesmente creu e disse: eu vou. Ele sai, ele leva Ló junto, depois tem que dividir, mas ele vai passando 1 ano, 2 anos, 20 anos. Passou 30 anos, 35 anos para Deus cumprir a promessa da descendência de Abraão. Ele sai com 65, ele está com 99, e daí Deus visita ele pela terceira vez e diz: Abraão, por este tempo, no próximo ano, a tua mulher vai conceber. E Abraão não questionou. Abraão tinha 99 anos.
Ele podia dizer: Senhor, mas não dá, não tem jeito. A Sara riu lá atrás das cortinas da tenda, a ponto do anjo chamar ela e dizer: Sara, por que te riste? Ela disse: não, não rio, você riu. Mas fique sabendo, Sara, que para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia, é tempo de eu e você começarmos a compreender que nós não precisamos questionar as promessas. Nós precisamos crer nas promessas. Há mais de 8.000 promessas na Bíblia Sagrada. Há 366 vezes no mínimo não temas na Bíblia Sagrada. E a gente começa o ano, termina o ano temendo, com medo, com ansiedade. Olha, com dúvida no coração se Deus vai fazer ou não vai fazer. E Deus está dizendo para mim e para você: o teu fundamento para ter comunhão com Deus é a fé. Viva a caminhada até o arrebatamento da igreja, em comunhão com Deus, andando com Ele, de mãos dadas com Ele, abraçado com Ele. E você vai ver Deus agindo na tua vida de uma maneira poderosa. Segundo lugar, a fé é o fundamento em meio às tempestades da vida. Se o alicerce da fé não for firme, qualquer ventania espiritual pode destruir a nossa casa espiritual. Se você não tiver uma fé firmada em Cristo Jesus, virão ventos, virão rumores, virão terremotos que vão tentar abalar a tua fé, tentar desestabilizar a tua confiança. Virá momentos, e você talvez já passou por estes momentos, em que você começa a questionar, a duvidar e achar que não vai acontecer. Mas quando eu renovo a minha fé, e a minha fé só é renovada de uma maneira, não tem outro jeito de eu renovar a minha fé a não ser ouvindo a palavra de Deus, porque Paulo vai escrever aos irmãos em Roma dizendo no 10 e 17, olha, porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Não tem como eu ter uma fé renovada se eu não leio. Olha, se há uma geração que está precisando ter a sua fé renovada, é a nossa geração. Os nossos pais não questionavam quando Deus falava: vai, que eu vou sustentar você. Vai que eu vou cuidar da tua família. Faz a minha obra que dos teus eu vou cuidar. Hoje não, hoje a gente precisa ter tudo ajeitado, tudo programado para que a gente possa ir. E Deus está dizendo para mim e para você de uma maneira mais enfatizada neste dia, neste culto: levanta-te, começa a caminhar, porque eu quero fazer grandes coisas através da tua vida. Eu vou cuidar de tudo, aleluia. O primeiro passo tem que ser dado por mim e por você. O Senhor Jesus vai escrever, ou vai falar melhor, e Lucas escreve, Mateus escreve também. Mateus 7, 24, 23, 24 fala sobre os dois alicerces. Jesus está terminando o sermão do monte. Olha que coisa linda. Jesus está terminando o sermão do monte, depois de advertir, de admoestar, depois de ensinar, depois de mostrar tudo o que tem que ser feito. Ele diz: mas eu vou comparar aqueles que guardam as minhas palavras e as praticam, como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e que vieram os ventos, sopraram os ventos, vieram os rios, caiu a chuva, e deu com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa permaneceu de pé, porque estava firmada na rocha. Irmão, as tempestades da vida não é para você desistir, é para fortalecer você cada dia mais. As adversidades e os problemas que surgem diariamente na nossa existência é para que a gente venha cada dia estar mais forte, firmado e centrado na vontade e no querer de Deus, para que as promessas dele se cumpram. Aleluia, Deus tem grandes e maravilhosas coisas para realizar na tua vida. Permita-te estar firmado na rocha que é Cristo. Permita-te que a fé que mantém você firmado nele venha a ser evidenciada a cada dia, para você dizer: eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Eu não ando pelo que os meus olhos veem, eu ando pelo que a palavra e pelo que Deus diz, e eu sei que ele vai cuidar de tudo, aleluia. Pastor, mas agora eu sou crente, não vou mais ter problema, não vou mais ter tempestade, não vou mais ter luta, agora é só paz e amor. Aleluia. Esse ditado de paz e amor é coisa de outra pessoa, né? É do inimigo, que às vezes tenta dizer: não, tudo paz. E até o próprio Deus vai falar para João na ilha de Patmos, quando disserem que a paz e segurança virá repentina destruição.
É tempo de eu e você entendermos que as lutas virão, os ventos vão soprar, o dia mau vai chegar, mas eu tenho que estar firmado na fé no Senhor Jesus. A minha fé tem que estar forte, inabalável, na palavra e na promessa que Ele fez. Eu acho lindo porque Jesus vai encontrar os discípulos no último dia em que Ele estava sobre a face da terra, já no corpo glorificado. Ele vai dizer aos irmãos, aos discípulos, tinha 500 lá no Monte das Oliveiras, e Ele diz assim: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho, e ensinando-as, e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Vós, porém, fiquem sabendo que eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A alegria de Pedro, a alegria de João, a alegria dos discípulos era a garantia de que Jesus estaria com ele todos os dias. A promessa de Jesus estar com eles fez com que eles ficassem no cenáculo até serem revestidos de poder e de autoridade. A promessa que Jesus fez de estar conosco todos os dias, porque a promessa, e depois lá em Atos está retificado, quando Pedro prega a mensagem, diz: esta promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos, e todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E aí engloba eu e você, envolve eu e você da promessa de Deus estar conosco todos os dias. E se Deus está comigo, se Deus está contigo, por que a gente às vezes titubeia e diz assim: não dá mais, não vou mais, não aguento mais, vou desistir, vou parar? É tempo de você colocar a tua fé em ação e dizer: venha o que vier, aconteça o que acontecer. A gente cantou: meu alvo é o céu. Eu tenho um propósito, eu tenho um projeto. Eu vou continuar fiel ao projeto, fiel ao chamado, fiel ao Senhor. Em meio às dificuldades que virão, eu continuarei obedecendo a Ele, servindo a Ele, crendo no Senhor e vivendo uma vida acima da média por causa da fé. Se alguém quer sobressair, precisa colocar a fé em ação. Se alguém quiser viver acima da média, precisa colocar a fé em ação. Não é fácil colocar a fé em ação, porque tu está no meio da tempestade. E no meio da tempestade, você olha o caos, você olha as dificuldades. E um dia os discípulos estavam nessa situação e Jesus estava dormindo na polpa do barco. Capítulo 8 de São Mateus. E de repente eles não conseguem mais remar contra a tempestade. Eles vão lá e acordam Jesus e diz: Senhor, não se te dá que pereçamos? Jesus desperta, olha para eles e diz: homens de pequena fé. E ele levanta as mãos e acalma o vento, aquieta o mar e há uma bonança. O que me alegra nesta passagem de Jesus no mar de Tiberíades com os discípulos, no mar da Galileia com os discípulos, é que do mesmo jeito que Ele estava no barco lá, Ele está contigo na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa, lá onde você anda, lá onde você precisa de um milagre, Ele está contigo. Lá onde o vento está soprando e você acha que não vai ter jeito e vai destruir tudo o que você tem e tudo o que você é. Satanás é perito em tentar colocar dúvida em quem você é. Satanás é perito em colocar dúvida em quem nós somos. A primeira tentação para Jesus, ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele questiona se Jesus é Filho de Deus. E ele é perito em chegar para você: se tu é crente, se tu vai à igreja, se tu dizima, se tu oferta, se tu é fiel para o teu esposo, se tu é fiel para a tua esposa, se tu é fiel no teu dia a dia. Faça isso, faça aquilo. Por que não acontece aquilo? Por que não acontece aquele outro? Essa é a voz do inimigo. Esta é a ação para tirar a tua fé, para prejudicar a tua comunhão com Deus e para desestabilizar o alicerce que você está firmado, que é a tua fé. Mas em nome de Jesus, tenha uma posição e diga: independente, eu não vivo só das coisas boas, em meio aos momentos de dificuldade, eu continuo adorando, eu continuo exaltando, eu continuo crendo, eu continuo esperando, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer um milagre na minha vida.
Terceiro lugar, a fé precisa ser alimentada diariamente. Nós nos alimentamos 3 vezes por dia. Tem umas dietas aí que é 5 vezes por dia. Pra você se alimentar, comer menos e comer mais. Mais é menos, não sei como é que é. Mas você come menos e come mais e emagrece e o negócio parece que funciona. Mas você já parou para pensar que se você não alimentar a tua fé, ela vai enfraquecer e vai morrer? Se tu não der o sustento para a tua fé, há um hino que até o ano de 2030 nós vamos cantar aqui na igreja, não sei se já foi cantado, que diz assim: quantas bênçãos, diz e quantas são. Já foi cantado, né? Não lembro, eu já pedi para a orquestra tocar esse hino, acho que eles já tocaram, né? Quantas bênçãos, diz e quantas são, recebida das divinas mãos. Quantas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás contente tudo quanto Deus já fez. É um hino da harpa cristã. Se da vida, eu ia cantar uma da área, se da vida vagas procelosas são. Você tem um Deus que está cuidando de cada detalhe, em meio às tormentas e meio às dificuldades. Aí quando você começa a lembrar das bênçãos de Deus, você começa a ter fé renovada. A tua fé vai sendo alimentada, porque você vai lembrar de que Ele já te curou de uma enfermidade, que Ele já te livrou de um acidente, que Ele já cuidou de você em algum momento, que Ele já proveu em outro momento. E quando você começa a contar os milagres que Deus já fez, a tua fé vai aumentando e você vai dizendo: o problema que eu estou vivendo hoje não é nada comparado ao que Deus já fez na minha vida. E aí você ouve alguém testemunhando e você diz assim: o meu problema não é nada comparado ao que Deus fez na vida daquele irmão, daquela irmã. O meu problema tem solução. E você começa a confiar, a acreditar e a depender totalmente do Senhor. Cada testemunho, cada resposta de oração, cada momento em que você vai ouvindo o que Deus já fez, você vai entendendo que Ele é poderoso para fazer novamente na tua vida. Sabe o que é isso? É alimentar a tua fé, é renovar a tua fé, é permitir que a tua fé continue viva e dinâmica para trabalhar e fazer com que o reino de Deus cresça, o nome de Deus seja glorificado e você seja uma bênção na presença do Senhor. Tem gente que tem fé no passado, mas não consegue acreditar no presente. Tem gente que tem a audácia de dizer: ah, Deus fez lá no passado, ah, Deus fazia lá no passado, ah, Deus batizava, Deus operava, Deus fazia milagres. E vive num saudosismo que parece que hoje Deus não faz. Sabe por que Deus não faz? É porque a nossa fé está amortecida. Nós precisamos reavivar a nossa fé, renovar a nossa fé e dizer: o mesmo Deus que fez lá é o mesmo Deus que faz hoje, é o mesmo Deus que vai fazer amanhã, é o mesmo Deus que vai operar milagres e maravilhas. Você não perde a tua fé em momento algum. Ah, pastor, eu perdi a fé. Não, você deixou ela enfraquecer, você deixou ela ser dominada pela dúvida, pela incerteza e pelo medo. Mas em nome de Jesus, a Bíblia diz que a palavra de Deus vai renovando a tua fé, vai tirando o medo, vai tirando a dúvida, vai tirando os receios do teu coração, e você começa a crer que Deus é poderoso para fazer um milagre acontecer novamente. Permita-te a viver uma fé despertada, uma fé viva, uma fé genuína, uma fé que crê mesmo contra aquilo que o mundo diz. Você crê porque Deus falou, e porque a palavra de Deus falou, e porque você conhece o Deus que você serve. Se eu tiver fé para ter comunhão, se eu tiver fé para vencer as tempestades, eu vou ter uma fé alimentada, viva, aleluia, uma fé que age em momentos de adversidade, e o nome de Deus é glorificado. Em quarto lugar, para mim, encerrando, a fé se revela nas atitudes. Não é só acreditar. Acreditar, até a gente diz que acredita. Eu creio. Teve um homem na Bíblia que disse: Senhor, eu creio, mas eu preciso que o Senhor me ajude na minha incredulidade.
que eu já falei aqui outro dia, que é o homem que tinha um filho que o diabo jogava no fogo, jogava na água, já tinha tentado matar várias vezes, os discípulos não conseguiram expulsar os demônios que estavam naquele moço, e aí quando Jesus desce do monte da transfiguração, está lá um alvoroço, porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. De repente Jesus chega e o pai chega: Senhor, eu sei que tu podes, mas ajuda na minha incredulidade. Sabe, eu já estou quase duvidando, porque a gente orou, clamou, pediu, e não aconteceu. Mas me ajuda na minha incredulidade. E aí Jesus vai lá, porque Jesus conhece as nossas debilidades. Às vezes a gente não conhece as nossas debilidades. Às vezes você não se conhece o suficiente para entender que você tem algumas debilidades. Mas Jesus conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Jesus vai lá e repreende o espírito maligno. E aquele pai volta maravilhado, adorando e servindo ao Senhor. Permita-te em alguns momentos você dizer: eu creio. Mas no momento que você crê, comece a ter atitudes de quem crê. Eu acho linda a conversão de Zaqueu. Zaqueu, ele creu em Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Ele sobe na figueira, ele ouve Jesus. E quando Jesus disse: Zaqueu, desce que hoje eu vou dormir na tua casa, me convém pousar em tua casa. Quando Zaqueu desce, antes de chegar em casa, Zaqueu já disse: para mim receber Jesus, a fé que eu tenho que acertar as coisas todas. Tem que resolver um monte de coisinha que não está resolvida. E quando Jesus entra na casa, Zaqueu já está crendo. E diz assim: olha, Senhor, para o Senhor entrar aqui eu preciso mudar de vida. Então eu quero devolver quadruplicadamente daqueles que eu tirei e roubei. Eu quero repartir a metade com os pobres. E aí eu entendo que eu posso receber o Senhor. Olha a fé de um homem que conheceu Jesus em cima de uma figueira. E Jesus olha para os discípulos que estavam ali e diz: hoje entrou a salvação nesta casa. E esse também é filho de Abraão. É extraordinário quando você entende que pela fé o que mais importa é a presença de Jesus. Que a fé vai gerar atitudes no teu dia a dia, que você vai dizer: o que eu mais quero é a presença de Jesus. O que mais importa é a presença dEle. Tiago vai escrever Tiago diz assim: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei as minhas obras com a minha fé. Porque tem gente que baseia a fé com obras. Eu não vou entrar nesse detalhe de fé e obras, mas a fé sempre se manifesta em obediência. A fé sempre se manifesta em atitudes. A fé sempre se manifesta em obras. A fé não fica estática. A fé não é algo que fica parado. Coisa gostosa esse silêncio. Deus nesta noite quer que você comece a se mover. A fé tem movimento. A fé não cruza braço. A fé não para. A fé não fica estática, não. A fé se movimenta. Aleluia. Você lembra de Pedro? Pedro está lá dentro do barco, eles estão lutando contra outra tempestade. Jesus vem caminhando sobre as águas. E quando Jesus está vindo, Pedro diz assim: Senhor, se és tu, permita-me ir ter contigo. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro bota o pé na água, dá um passo, dá outro passo. Aleluia. Sabe o que é isso? Isso é fé. É você crer em quem está te chamando. É você crer em quem está te dizendo para ir. Aleluia. Ele olha e de repente o texto diz que ele olhou para o vento e começou a afundar. E ele grita: socorre-me, Senhor. O Senhor estende a mão, aleluia, e tira Pedro. E volta os dois caminhando. Jesus não pega Pedro no colo, Jesus volta caminhando com Pedro para o barco. Ah, irmão, a fé não fica parada. Quando eu creio na palavra, quando eu creio na promessa, quando eu creio no que Deus falou que vai fazer, eu começo a me movimentar. É uma esperança de esperançar, é trabalhar esperando, é continuar no projeto, é entender o projeto e desenvolver o projeto para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu marquei ali que quem crê ora,
Quem crê, perdoa. Quem crê, obedece. Quem crê, segue em frente, mesmo cansado. Ele crê, ele continua caminhando. Ele sabe que vai ter uma recompensa. Ele sabe que vai chegar no objetivo, que é o alvo da caminhada dele. Ele não para. A fé que agrada a Deus é uma fé que se movimenta. E você ora está aqui, ora está ali. Sabe o que é isso? Jesus vai dizer que aquele que é nascido do Espírito, ele vai ser conduzido pelo Espírito e vai por onde o Espírito quer. Aquele que tem fé, da mesma maneira, pelo Espírito é conduzido, e o milagre vai acontecendo, a porta vai abrindo, e você vai tomando posse da vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você crê, Deus não falhará. Quando você crê, Deus cumprirá a promessa. A fé nos torna inabaláveis em meio às dúvidas. Quando você crê, o teu coração começa a permanecer firme. Aquele coração que oscilava, ora cria, ora não conseguia crer. Ora acreditava, ora estava desacreditando. Quando você coloca a fé em ação, a tua fé se torna inabalável. A confiança que a fé produz no meu coração e no teu coração é uma fé real, não é uma fé teórica. A fé teórica, eu acabei de dizer, na teoria é fácil dizer que eu creio. Agora na prática é mais difícil. É uma fé que começa a acontecer no meio da caminhada. Você vai vivendo e a fé vai te fazendo desfrutar do cuidado do Senhor. Davi vai dizer no Salmo 115, versículo 9: confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu amparo e o teu escudo. Para que melhor do que o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que os montes rujam, ainda que os montes se lancem no meio dos mares, há um rio cuja presença há um rio que alegra a presença de Deus. Ali nós estamos firmados nele, fundamentados nele. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Lembre-se sempre, a tua fé está firmada no Senhor. Permaneça caminhando, aleluia. Quando você coloca essa fé em ação, é uma fé que se ajoelha, aleluia, em luta e em problema, mas se levanta regozijando em glória, gratidão e adoração ao Senhor. É uma fé que se prostra diante de Deus, mas se posiciona diante do mundo dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está trabalhando, eu sei que Ele vai fazer um milagre, eu sei que a porta vai se abrir, eu sei que algo vai acontecer e o nome de Deus será glorificado. Aleluia. Tudo que Deus faz começa simplesmente por um ato de fé. Tudo que Deus faz na minha vida começa por um ato de fé. Tudo que Deus faz na tua vida começa pelo teu ato de fé. Vou voltar no início da mensagem. Nós aceitamos Jesus porque cremos pela fé. Não foi obrigado nós a aceitar Jesus. Até eu que nasci no lar cristão, chegou o dia que eu disse: eu quero servir a Jesus. Depois de ficar fora um ano quase da igreja, eu disse: não, quero servir a Ele. Vou buscar Ele. Porque você creu que Ele é todo poderoso para fazer tudo o que você precisa e cumprir todas as promessas que Ele fez. O perdão dos nossos pecados, a salvação, os chamados, os milagres, tudo começa pela fé. Se você está aqui hoje é porque você creu, é porque você crê. Então você tem fé. Pastor, mas a minha fé é insuficiente. Nesta noite Deus quer renovar a tua fé. Deus quer acrescentar a tua fé. Deus quer te dar confiança, para que através da fé você alcance, aleluia, o milagre de Deus, a manifestação do poder de Deus na tua vida.